Como é que foi essa parte final, assim, da vida dele? Porque a gente não falou muito disso, mas ele descobre que ele fica doente, mais ou menos em que ano que ele descobre isso? Eu não vou lembrar o ano exatamente. Foi 2003, mas assim, o que acontece? Tá, posso só contar uma curiosidade sobre a família dele, 2003. que Claro. ele refletiu no final da vida, que eu acho que é porque muito a gente não falou muito disso, mas ele teve a filha lá, a Lisa. Ele teve a filha, a Lisa, que ele demorou 10 anos pra reconhecer. Ele teve Depois ele quatro, teve outros 3 filhos, que esse sim ele fez um ótimo trabalho e reconheceu. Tem um filme dele... Cara, ele tem vários filmes, né? Mas sim, tem um filme... Ele é muito icônico. Tem um filme dele o do que Piratas fala... do Vale do Silício fala bastante sobre a relação da filha. A filha dele chama Lisa, inclusive, que é o nome do contador, né? Tem essa primeira filha dele, tem um filme, que não sei se é só, tipo, romantismo no filme, mas falam que ele criou o iPod porque ela vivia com... É isso aí. Não, no livro ele fala disso, não é romantismo, não. Que ela vivia ouvindo música com um Discman gigantesco. E ele chegou pra ela e falou assim, um dia eu vou botar 1000 músicas no seu bolso. É isso mesmo que ele falou. Um dia eu vou botar 1000 músicas no seu bolso. Cara, é lindo, mas foi 2003 que ele começou ele foi escanear para o Pedras no Rim e descobriu o câncer no pâncreas. E aí teve uma coisa que aconteceu, que ele queria conhecer os pais biológicos dele. A gente não falou disso, mas ele tentou encontrar os pais biológicos dele. E nesse período de encontrar os pais biológicos dele, ele encontra uma irmã, que é a Mona Simpson, que é Simpson por causa dos Simpsons. Ela era casada com um dos roteiristas dos Simpsons. É uma história loucura, assim. Cara, é muito multiverso, assim. Só olha que loucura, cara. Isso aqui pra mim é a coisa mais bizarra da história dele. A filha começou a procurar o pai, porque eles não conheciam o pai também. O pai, o John Dengali, se não me engano, ele vai embora, ele volta pra Síria durante um tempo. A filha também não conhecia, tinha sido criada pela mãe. E ela falou, vamos encontrar o pai, eu achei ele. Ele é gerente de um restaurante. E aí o Steve Jobs fala, não quero ir, não quero conhecer ele. Ele toma a decisão de não conhecer o pai, apesar de ter procurado durante anos. E aí, quando a Mona Simpson vai conhecer ele, o pai dele tá gerenciando um restaurante e fala assim, nossa, agora eu tô nesse restaurante pequeno, eu queria que você tivesse me visto quando eu tava na minha glória máxima, que eu tava administrando um restaurante gigantesco. Vários caras grandes iam no meu restaurante. Sabe quem já foi no meu restaurante? O Steve Jobs. E aí ela disse que ela congela, ela fala no livro que ela congelou. O cara não sabia. O Steve Jobs é seu filho. Aí ele falou assim, não, ele me dava gorjetas incríveis mesmo, era um cara muito gente boa e tal. E ele nunca conheceu o pai. Não fazia ideia. Não, o Steve Jobs, depois ela conta e ele fala assim, nossa, eu lembro de conhecer esse senhor árabe que me atendeu nesse restaurante, mas nunca ia imaginar que era o meu pai. Ele conheceu o pai dele atendeu ele no restaurante, cara. Olha que loucura, velho. Pesado. E eles nunca se conheceram. Eles nunca se conheceram. O Steve Jobs, no final da vida, ele reconcilia com a filha dele, apesar deles terem brigado, durante toda a vida eles brigaram muito, por coisas do tipo assim, ele comprava uma casa pra filha, a filha botava no nome da mãe, a mãe vendia e ficava viajando o mundo. Coisas desse tipo, mas ele sempre financiou ela. E aí, quando ela fazia coisas que ele não queria, ele ia lá e cortava a mesada dela, coisas por aí vai. Mas ele se reconcilia. Ele casou depois com a Laureen Jobs, que foi o grande amor da vida dele, que cuidou dele durante todo esse período, que era uma banqueira, inclusive, que largou o emprego pra cuidar dele. E criou 3 filhos e ele morre rodeado pelos filhos, com muito amor, assim, ele conseguiu reconstruir as relações familiares até o final da vida e então, assim, muita gente acha que ele foi um cara que ignorou a família, que foi um péssimo pai, um péssimo marido, e pelo contrário, assim, os filhos que ele criou dentro de casa têm uma memória super afetiva dele, são pessoas ajustadas, são pessoas produtivas, um é médico, pesquisa o câncer, o mesmo câncer que matou ele, a outra faz equitação e por aí vai. E ele morre feliz, cara. Ele morre reconciliado, construindo uma empresa legal. Parece que ele encontrou os parafusos ao longo do caminho, cara. Mas, velho, ele nomeou o Tim Cook como diretor de operações da Apple. O Tim Cook já assumia, né? Ele já assumia toda vez que ele tirava a licença médica, o Tim Cook assumia. Ele não queria que o Tim Cook fosse CEO. Olha que coisa. Ele falava assim, não, você vai ser CEO interino. Eu não vou te dar o cargo ainda. Porque ele sempre achava que ele ia voltar. Quando o Walter Isaacson entrega o livro pra ele no final, ele fala assim... vai ter coisa aqui que eu não vou gostar, né? Ele fala, vai ter coisa que você não vai gostar. Aí ele fala assim, então eu vou ler daqui uns 6 meses. Ele não tinha 6 meses de vida, mas ele achava ainda que ele ia continuar, que ele poderia. Cara, seguindo o roteiro aqui, tem as lições de Steve Jobs, mas eu acho que eu vou dar uma ignorada que o roteirista colocou aqui. Eu queria que as lições, provavelmente foi a última carta que ele deixou. Talvez tenha sido a maior conclusão e a maior lição. Cara, posso só fazer um adendo, porque eu não sei dessa carta, mas teve um discurso que mudou a minha vida. Foi um vídeo, foi o discurso de graduação dele de 2005 na Universidade de Stanford, que você pode achar escrevendo Connecting the Dots, conectando os pontos. Foda esse discurso. Porque você pega a vida do Steve Jobs, ela foi imprevisível, muito conturbada, dificilmente modelável. Mas parece que a figura Steve Jobs hoje, ela só é uma figura de nós estamos aqui comentando porque várias coisas aconteceram porque tinham que acontecer. Então,
Ele, no caso, não escolheu quem eram os pais dele, ele seguiu essa vida que é, difícil no primeiro momento, mas ele fundou uma empresa, ele saiu da própria empresa, ele quando estava na faculdade, ele ia fazer a faculdade, depois ele saiu da faculdade, foi fazer as aulas de caligrafia, e parece que de pouco em pouco as coisas foram se juntando. A caligrafia que ele sabia foi responsável por criar as fontes que a Apple foi conhecida por ter. Tem até uma cena icônica num filme, né, que um desenvolvedor fala assim, mas pra que mais fontes? Aí ele fala, tipo, pô, se você não entende o pra que tem, você não deve estar nesse projeto, vai embora, né? Ele fala chegou que, a demitir várias pessoas, assim. Os detalhes importantes, né? Não sabia dos detalhes. Quando ele fundou a Next também, ele não sabia que ele tinha feito isso e, eventualmente, a Apple ia comprar a Next, ele ia voltar a ser CEO da Apple. Mas ele fala o seguinte, a gente tem que ter fé de que no futuro as coisas eventualmente vão se consertar, porque a gente não consegue conectar os pontos olhando para frente. A gente só consegue conectá-los olhando para trás. Então a gente precisa acreditar que, com base no que a gente está fazendo, independentemente do quão ruim as coisas estejam, em algum momento tudo isso vai fazer sentido. Que foda. E ainda que não seja algo que é atestável ou factível, é uma baita crença pra você ter na vida, né? Porque, de verdade, o pior momento da vida dele pode ter sido quando ele foi quitado da empresa que ele mesmo criou. A gente mesmo talvez consiga lembrar de alguns momentos na vida em que a gente viveu uma coisa tão horrível, mas, cara, eventualmente teve algum desdobramento legal que saiu disso daí. Então, quando você olha pra trás e vê onde você chegou e você pensa, caraca, velho, valeu a pena. Como é que pode, né? Todas aquelas coisas ruins me fizeram ser um ser humano melhor, conseguiram fazer eu evoluir. E ele acabou se tornando, bem ou mal, apesar de não ser conhecido com isso, uma pessoa muito mais ponderada, muito mais tranquila, uma pessoa muito mais leve, né? E que conseguiu consertar as maiores coisas ruins que aconteceram na sua vida relacionadas à família. Cara, ele negou a existência da filha dele, a Lisa. Ele precisou fazer um teste de DNA para começar, de fato, a falar, não, beleza, vou reconhecer você aqui. E aí depois, eventualmente, quando ele ficou mais velho, convidou ela para morar com ele. E ela foi, de fato, a Lisa morou com ele e com os outros filhos e com a nova esposa dele. Então parece, né? Demorou um pouquinho, mas ele eventualmente se tornou um homem admirável, um pouco mais modelável e que, olhando para trás, os erros acabaram bem ou mal justificando. Eu acho que, assim, sobre a morte dele, tem uma última coisa que é interessante, que eu não comentei durante o podcast, mas que o pessoal falava que ele tinha um campo de distorção da realidade, assim. Ele conseguia distorcer a realidade apenas por vontade. E então ele falava assim, a gente precisa de lançar tal coisa amanhã. As pessoas falavam, não pode. Cara, nós vamos lançar amanhã. Se vira, nós vamos lançar amanhã. E realmente lançava. Nós vamos vender isso aqui de tal maneira. E as pessoas falavam, não tem como. E ele conseguia. Thiago fez certinho o curso dele, né? E ele puxava muitas pessoas e ele falava assim, que o grande talento dele era contratar gente excelente e fazer essa pessoa ir além até do que ela achava que era possível. Sim. Só que isso também foi uma coisa ruim pra ele no final, porque no final, quando os médicos descobrem o câncer dele, eles comemoraram, falando assim, nossa, a chance era muito baixa de achar um câncer de pâncreas operável que não cresce tão rápido. Só que ele ignorou esse câncer durante 10 meses, falando assim, não, esse câncer você vai embora, eu vou tratar com dieta. Se eu comer direito, o câncer vai embora. Se eu procurar... Cara, eu não sabia disso não, pô. Então ele foi um grande responsável por... Ele demorou 10 meses pra começar o tratamento dele, e aí o câncer, quando eles abriram ele... Todo o dinheiro do mundo podia ter resolvido. E aí, quando abriram ele... tinha expandido pro fígado. Já tinha expandido. Então, ele foi a primeira pessoa a ter o genoma do câncer dele mapeado, pra você ter uma ideia. Mas ele já era tarde. Então, a crença dele era tão forte, ele acreditava tanto nisso, que no final ele se questionou, no final da vida, Deus existe ou não? E aí ele falava, eu acho que é 50-50 se Deus existe ou não, mas à medida que eu tô me aproximando da morte, eu quero acreditar cada vez mais que ele existe. Então, o final da vida dele foi de muita reflexão, muita coisa. Ele manteve os seus ideais até o final, trabalhou até o último segundo que ele conseguiu. Quando ele saiu como CEO da Apple, ele ainda queria continuar conselheiro, ele pedia pro pessoal ir no hospital dar update pra ele, então um cara que viveu pela causa mesmo, que ele acreditava, mas que no final ele teve uma história de vida que mudou, o rumo da humanidade, talvez, né?